E no Aeronotícias de hoje, antigo aeroporto de Natal será transformado em um parque tecnológico com parceria público-privada. E setor aéreo registra recorde histórico com 11,6 milhões de passageiros em julho. Excelente notícia aí, né? Apesar das condições, o setor aéreo está reagindo, né? E tubo de ar foi sugado para dentro do motor de um avião com os passageiros já embarcados. Inclusive, esse tipo de situação que nós chamamos na aviação como danos por objetos estranhos, ou FOD, da sigla em inglês, eu vou disponibilizar para vocês hoje um manual da ANAC para evitar esse tipo de ocorrência. Fique até o final. Então, Aeronotícias começando agora. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo, tanto nos processos seletivos das companhias aéreas, quanto na prova da ANAC, se elas voltarem. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar, de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! E a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte e a Prefeitura de Parnamirim, que é onde ficava o aeroporto antigo, de Natal, uma cidade próxima chamada Parnamirim, firmaram uma parceria para a criação do Parque Tecnológico Parnamirim, Aeroporto Digital. No dia 14 de agosto, o presidente da federação recebeu a prefeita Nilda Cruz e secretários municipais da Casa da Indústria para discutir o projeto, que visa transformar o antigo Aeroporto Internacional Augusto Severo em um polo de inovação. Falando em Augusto Severo, depois procure aí saber da história de Augusto Severo, esse pioneiro da aviação, né? Muito interessante a história dele, qualquer dia eu falo sobre a história dele aqui também na Aeronotícias. Roberto Serquis, que é o presidente lá da federação, destacou que o sistema da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte possui muito a contribuir com a iniciativa. Então, falaram sobre a iniciativa, ressaltou o trabalho do Instituto Senai, de inovação em energias renováveis, em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para a indústria, assim como as iniciativas do SESI do Rio Grande do Norte em robótica educacional. Então, a proposta do Parque Tecnológico está dentro do escopo que eles estão procurando aí, nessa missão, disse aí o presidente. Já a prefeita Nilda Cruz enfatizou a importância da parceria com a Federação das Indústrias. Foi uma reunião muito importante, um pontapé inicial para fortalecer a colaboração com a Federação das Indústrias, aliando tecnologia e ideias inovadoras. O secretário do Planejamento de Parnamirim explicou que o projeto ainda está em fase de planejamento e que a expectativa da prefeitura é reunir diversos parceiros para enriquecer o desenvolvimento das iniciativas. Nosso objetivo é formatar o projeto, criar um grupo de trabalho para conhecer outros parques semelhantes e consolidar um plano de negócios, afirmou. Então, gente, olha só. Eles estão fazendo aí esse projeto, espero que isso aí realmente dê frutos, que vá para frente, que a área é grande, o aeroporto, na época, ele mudou de lugar, no aeroporto de Natal, ele foi para São Gonçalo do Amarante, lugar mais longe, inclusive, e o aeroporto ficou para a Força Aérea, mas uma parte ficou ociosa, porque o aeroporto era grande para as necessidades da Força Aérea. Então, eles estão tentando aí não deixar esse espaço, e criar essa parceria para formar um polo tecnológico. Mas assim, a gente sabe que no Brasil essas iniciativas elas são complicadas, são difíceis de serem colocadas em prática, mas a gente espera que esse pessoal que está envolvido realmente consiga e isso vá para frente, não fique só na ideia, Não adianta ter só a ideia e não conseguir colocar em execução. Então a gente espera aí que dê certo esse polo e que em breve ele esteja funcionando para o desenvolvimento aí dos jovens do Rio Grande do Norte. E o mês de julho de 2025 marcou um recorde histórico para o setor aéreo brasileiro, com 11,6 milhões de passageiros transportados, somando os mercados doméstico e internacional. Esse é o maior número de viajantes registrados em um único mês desde o início da série histórica em janeiro de 2000, desde quando
começou a ser contado, né? Os dados foram divulgados na mais recente atualização do relatório de demanda e oferta da ANAC, que inclui informações coletadas até julho. Então, recorde importante aí, gente, olha só. Teve crescimento aí tanto na parte doméstica quanto na parte internacional, né? Também na parte de carga. Então, recorde histórico. A gente sabe que, apesar das dificuldades, o setor aéreo tem se desenvolvido. Então, mesmo com tudo que está acontecendo aí de negativo na economia, o setor aéreo continua se desenvolvendo, é um setor que tem se demonstrado resiliente. Mas vamos ver até quando que isso aí consegue melhorar, né? Chega uma hora que a resiliência não aguenta e aí todos os problemas acumulados, toda a falta de incentivo, excesso de taxas, excesso de burocracia, enfim, tudo isso acaba atrapalhando de um jeito que quando começa a ficar ruim, aí desmorona de uma vez. A gente espera que isso não aconteça, que o setor aéreo continue crescendo de forma sustentável, um crescimento sustentável e não um voo de galinha, como já aconteceu várias vezes no Brasil, tá? A gente começa a crescer, começa a desenvolver, aí o governo, na sua sanha arrecadatória, ele acha que está tudo indo muito bem, quer arrecadar mais, quer aumentar as taxas, quer aumentar, digamos assim, os impostos, e aí o setor não aguenta e tem um declínio, como já aconteceu várias vezes. Então, excelente notícia, recorde histórico, melhor resultado obtido até então, mas vamos trabalhar para que isso não fique apenas nesse número e depois o setor acabe. Um exemplo são as empresas aéreas brasileiras, com dificuldades, entrando e saindo em recuperação judicial, ou até mesmo fechando, né? Vocês viram aí a Voipaz. Então, se está tudo funcionando muito bem, por que teve empresa que fechou? Por que tem empresa entrando em recuperação judicial? Por que tem outras saindo de recuperação judicial, mas sempre apresentando prejuízo atrás de prejuízo? Então não adianta ficar só comemorando, sendo que a gente tem muita coisa ainda para melhorar, né? Então fica aí o recado para ver se a gente consegue diminuir os impostos, diminuir as taxas, a burocracia e melhorar as condições de trabalho para as empresas aéreas aqui no Brasil. Em um caso incomum de um incidente evitável, a gente na aviação sabe que todos os acidentes e incidentes são evitáveis, né? Todos, né? Um Airbus A320 da empresa aérea de baixo custo Frontier Airlines sofreu danos em seu motor esquerdo após ingerir um tubo de ar-condicionado enquanto se preparava para a partida do Aeroporto Internacional de Charlotte Douglas, na Carolina do Norte. Nome bonito esse aeroporto, hein? Olha só, um motor que custa milhões de dólares, tá, gente? Qualquer motor de Airbus ou de Boeing são milhões de dólares, tá? O mais barato custa milhões no plural, né? Um tubo de ar-condicionado deve custar aí o quê? Uns 150, 200 dólares, né? Deve ter causado grandes danos a um motor que custa milhões de dólares, né? Num acidente, ou incidente, no caso aí, um incidente perfeitamente evitável, né? Isso aí foi no dia 16 de agosto, resultou em um atraso de aproximadamente 9 horas para os passageiros afetados, enquanto a empresa aérea buscava uma aeronave substituta, né? Porque esse motor aí deve ter... Vamos ver o que aconteceu aqui com o motor. Então, estava na sua posição de estacionamento, pronto para partir, em direção ao aeroporto de LaGuardia, em Nova York. Um voo que deveria durar 1h20. O voo já havia embarcado os passageiros e eles testemunharam o momento em que o tubo de ar-condicionado de alimentação do solo foi sugado para dentro do motor. Então, o que acontece? Quando o avião está parado no aeroporto, muitas vezes é conectado ao avião um tubo com ar-condicionado vindo ou de uma fonte que fica ali do lado do avião, um equipamento de ar-condicionado externo, ou do próprio aeroporto. Eles conectam esse tubo, tem um lugar próprio para ser conectado no avião, e aí o avião fica climatizado usando o equipamento externo, ou do próprio aeroporto, das edificações do aeroporto, ou do equipamento que fica ali do lado da aeronave, né? Se não tiver esse tipo de equipamento, o avião vai ter que usar o seu ar-condicionado e consumir o seu próprio combustível para isso, né? Então, como alguns aeroportos oferecem esse tipo de facilidade, é utilizado, mas nesse dia aí deu errado, né? Então já tinha embarcado e os passageiros viram ali o equipamento sendo sugado pelo motor.
Esse tipo de equipamento é frequentemente utilizado nos aeroportos, né, conforme eu acabei de explicar. Umas mangueironas bem de borracha, né, bem grandes, né, com uma estrutura ali para não deixar ela para fortalecer, né, para ficar mais rígida. Quando essas mangueiras não estão em uso, devem ser devidamente guardadas, seja na base da ponte de embarque ou em uma caixa de armazenamento dedicada próxima à aeronave. Com o motor da aeronave danificado pela ingestão não planejada, a tripulação decidiu desembarcar todos os passageiros enquanto a companhia aérea avaliava as melhores opções para levá-los ao seu destino final. Ficou claro que o motor precisaria passar por uma inspeção mais aprofundada, portanto a Frontier teve que ir atrás de uma aeronave substituta. Olha só o transtorno, né? Aí teve vários vídeos compartilhados aí pelos passageiros nas redes sociais, né? Que mostraram a mangueira se desintegrando enquanto girava nas lâminas do motor, né? A Frontier Airlines emitiu um comunicado pedindo desculpas aos passageiros afetados pelo inconveniente e elogiou a rápida resposta da equipe do aeroporto ao incidente. A companhia está realizando uma investigação minuciosa para determinar a causa do ocorrido e identificar lições que possam ser aprendidas para evitar que situações semelhantes aconteçam no futuro. Como eu falei no começo, esse tipo de ocorrência se chama dano por objeto estranho, da sigla em inglês FOD. E isso aí na aviação é um problema muito sério. Ferramentas devem ser armazenadas, contadas, para que ninguém esqueça uma ferramenta, por exemplo, no motor da aeronave após uma manutenção, qualquer coisa que os mecânicos usam em seus uniformes, que possa cair em local que seja perigoso, isso tudo tem que ser controlado, o acesso, então tudo isso, gente, tem norma e tem padrão a ser seguido. Então, com certeza, tivemos aí uma falha, e você que chegou até agora, que assistiu a gente até agora aqui no Aeronotícias, eu vou disponibilizar para você o manual de combate ao FOD, aos danos por objetos estranhos. É só você colocar aí no comentário, quero o manual, e a gente vai te mandar esse manual totalmente gratuito, tá? Então vai te ajudar aí, você que pretende trabalhar na aviação, quer saber como que funciona esse controle, essa prevenção dos danos por objetos estranhos. É muito legal, é um manual bem simples, de fácil entendimento, não precisa ser expert no assunto para você saber como que funciona essa prevenção e evitar, e ajudar também a evitar que isso possa acontecer nos aeroportos aí pelo Brasil. Você trabalhando na aviação ou mesmo como passageiro. Muitos lugares que você vai embarcar não tem aquelas pontes de embarque, né? Você tem que ir pela pista, andando pela pista. E esse manual ajuda também os passageiros a prevenirem que situações como essa aconteçam. Então vale a pena você obter esse manual. Só comenta aí, dá uma moral aqui para o Aeronotícias que a gente manda para você o manual, tá bom? E o Aeronotícias fica por aqui, a gente se vê na próxima. Até mais.